Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa terceira aula de ciências, dia 28/7/2020. Nós vamos falar sobre a água, tá? E vamos usar o livro didático de ciências. Peguem lá e nós já estamos voltando. Pegue o marca-texto também. Capítulo 4. A água. Amir Klink é um famoso navegador brasileiro que tem feito muitas viagens ao longo de sua vida. Ele navegou tanto em rios, ambientes de água doce, pode grifar, rios, ambientes de água doce, como em mares, ambientes de água salgada, também pode grifar, mares, ambientes de água salgada. Klink já percorreu os rios Negros e Madeira, na região amazônica, em um pequeno barco a motor. Ele também atravessou remando o Oceano Atlântico, na África do Sul, em uma viagem que durou 100 dias. Em seu barco Paraty, o navegador viajou para a Antártica. Grifa aí, navegador viajou para a Antártica, continente coberto de gelo no sul do planeta. Pode grifar, continente coberto de gelo no sul do planeta. Como as tintas usadas para pintar barcos geralmente poluem a água, o Paraty é feito de alumínio e outros materiais que não enferrujam e por isso não precisa ser pintado. Pode grifar. Como as tintas usadas para pintar barcos geralmente poluem a água, o Paraty é feito de alumínio e outros materiais que não enferrujam e por isso não precisa ser pintado. As aventuras de Amir Klink viveu em cada viagem estão registradas nos livros que ele escreveu. O navegador Amir Klink, em uma das suas viagens pelo mundo, foto tirada na Península Antártica em 1991. Agora, vocês irão responder algumas questões sobre o texto. Combinado? Terminaram as questões? Agora vamos assistir ao vídeo 1, a água doce e salgada. Preste bastante atenção. – 71% da superfície do planeta Terra é coberto por água. E de toda essa água no planeta, 97% é composta de água salgada. A água salgada possui altas concentrações de sais, como o próprio nome já diz. O sal mais comum é o cloreto de sódio, conhecido como o sal de cozinha. A água salgada é encontrada em oceanos e mares, onde a concentração de sais é de 35 gramas por litro de água, em média. A água salgada não é própria para o consumo. Não podemos beber, utilizar na cozinha, não podemos utilizar na indústria e nem na irrigação. Irrigação é o ato de molhar, banhar, regar. Utilizamos a irrigação na agricultura para regar as plantas. Agora que já conhecemos um pouco da água salgada e sabemos que 97% da água do nosso planeta é salgada e imprópria para o consumo, vamos estudar os 3% de água restante. 2% da água do nosso planeta é água doce, porém congelada, que se encontra nos polos norte e sul ou nas montanhas de elevadas altitudes. E 1% da água do nosso planeta é água doce, líquida. É considerada água doce quando a concentração de sais é menor que 0,5 grama por litro de água.
Essa água, portanto, é própria para o consumo. A gente pode bebê-la, usar para cozinhar, usar para irrigar e também nas indústrias. A água doce é encontrada em rios, lagos, que são chamados de fontes superficiais ou encontrados nas partículas do solo e entre as rochas do subsolo, formando reservatórios subterrâneos de água. Esses reservatórios são chamados de fontes subterrâneas, que são chamados também de lençóis subterrâneos ou lençol freático. Dependemos da água para sobreviver. Só lembrando, em cada 100 litros de água do nosso planeta, 97 são litros de água salgada, imprópria para o consumo. 2 litros são de água doce, mas congelada. E apenas 1 litro é água doce em estado líquido. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é sobre a água. Eu vou pegar essa jarra de água e distribuir nos 3 copos. Então, o que nós temos aqui? Nós temos água no primeiro, água no segundo e água no terceiro. No primeiro copo, nós temos água líquida. Vou deixar esse copo aqui na superfície da mesa, a uma temperatura ambiente mais ou menos em torno de 25 graus. O segundo copo, água líquida, eu vou colocar essa água na forminha e em seguida vou levar ao congelador. Como será que é a temperatura aqui no congelador? Será que é alta ou baixa? Aqui nós temos o terceiro copo que eu vou colocar nesse recipiente, nessa panela e vou aquecer a uma temperatura de 100 graus Celsius. Então, eu estou dando calor para essa água. Retirei a forminha do congelador com aquela água líquida que eu havia colocado. Vamos ver. Que nós temos aqui água no estado sólido ou gelo. A água que estava no copo, eu coloquei dentro da panela a uma temperatura de 100 graus, ela já está fervendo e está mudando de estado, líquido para vapor. Agora eu vou colocar a tampa, fechar a panela, o vapor de água vai encontrar a tampa, que é uma superfície mais fria, e vai mudar de estado e se transformar em gotículas de água. Como já falamos, a água ela se apresenta em 3 estados: líquido, sólido e gasoso. Aqui nós temos as mudanças de estado da água. Água no estado sólido, líquido e gasoso. Vamos seguir a setinha. Quando a água no estado sólido, gelo, passa para líquido, nós chamamos esse processo de fusão. E foi necessário aumentar a temperatura para que o gelo se transformasse em água líquida. Quando a água líquida é colocada lá no congelador, diminui a temperatura, nós chamamos essa passagem de solidificação. Aqui, quando a água líquida ela se transforma em vapor de água, nós chamamos de vaporização. Aqui foi necessário receber calor do sol para que isso se transformasse. Aqui, água no estado gasoso para o estado líquido,
nós chamamos de condensação. E aqui é necessário diminuir a temperatura. Então, você vê que para que as mudanças ocorram, é necessário uma mudança na temperatura. Ou aumenta a temperatura ou diminui a temperatura. Vaporização. A vaporização, como você acabou de ver, é a passagem da água líquida para o estado gasoso. Isso pode acontecer de duas maneiras: a ebulição e a evaporação. A evaporação, eu trouxe como exemplo as roupas no varal. As roupas estão molhadas, o sol aquece essas roupas e a água começa a mudar para o estado de vapor. Chamamos essa passagem, que é mais demorada, de evaporação. Aqui na panela, quando colocamos a água para ferver, ela se transforma em vapor quando chega a 100 graus Celsius e é mais rápida. Então, nós chamamos de ebulição.